É revoltante ver um político brasileiro, eleito pelo povo, defender uma medida que ataca nossa economia. Não é apenas uma decisão política, é uma traição ao compromisso assumido com cada cidadão que confiou seu voto. Quando vemos nossos representantes, que deveriam proteger nossos interesses, agindo contra o próprio país, sentimos indignação e impotência. Essas decisões não são abstratas. Elas têm consequências reais e dolorosas. Cada fábrica fechada, cada trabalhador desempregado, cada família que perde sua renda é resultado direto dessas escolhas irresponsáveis e ameaça empregos em todo o país, aprofundando ainda mais a crise social e econômica que enfrentamos. Quando um parlamentar usa sua influência para apoiar sanções contra o próprio Brasil, ele cruza uma linha perigosa. Não se trata apenas de discordância política, mas de colocar interesses externos acima do povo brasileiro. É um ato que mina nossa soberania e enfraquece nossa democracia. Não importa a justificativa, a prioridade de qualquer político deve ser o bem-estar do Brasil. Defender o país é mais do que um discurso bonito. É uma responsabilidade diária que exige coragem para enfrentar pressões externas e compromisso com o futuro de todos os brasileiros. Trocar o interesse nacional por alinhamento cego a um líder estrangeiro é subserviência vergonhosa. O Brasil não pode ser tratado como moeda de troca em negociações internacionais, nem seus cidadãos podem ser sacrificados em nome de interesses alheios. O que vemos é a normalização do absurdo. Querem nos convencer de que ser punido é bom para nós. Tentam distorcer a realidade, manipulando informações para justificar o injustificável e enfraquecer nossa capacidade de reagir. O nome disso é antipatriotismo. É trabalhar contra o próprio país. Precisamos reconhecer quem realmente está ao lado do Brasil e quem, mesmo vestindo a camisa verde e amarela, age como verdadeiro inimigo da nação. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, foi às redes sociais apoiar a proposta de Trump de sobretaxar produtos brasileiros em 60%. É como um zagueiro comemorando o gol do adversário, uma inversão grotesca de papéis. Um parlamentar deve defender o Brasil, não agir como porta-voz de interesses estrangeiros. Apoiar uma medida que enfraquece nossa economia é trair o mandato recebido. Quando uma figura pública endossa uma ameaça externa, ela mina a posição do Brasil e encoraja a própria agressão. Trump ameaçou sobretaxar produtos da China e, por tabela, países como o Brasil. Uma tarifa dessas seria devastadora para nossa economia, tornando nossos produtos inviáveis no mercado americano. Enquanto líderes como Rodrigo Pacheco condenaram a ameaça, Eduardo Bolsonaro fez o oposto. Defendeu a tarifa como resposta à aproximação do Brasil com a China. Ele transforma uma agressão econômica em cruzada ideológica, sugerindo que o Brasil merece punição. A lealdade aqui não é ao Brasil, mas a um projeto político estrangeiro. Fica a pergunta: quem Eduardo Bolsonaro realmente representa? Imagine um cenário em que uma tarifa de 60% é imposta sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. O impacto seria devastador para a economia do Brasil, afetando desde grandes indústrias até pequenos produtores rurais. Não se trata apenas de um número alto, é uma barreira quase intransponível para nossos produtos chegarem ao segundo maior mercado consumidor do mundo. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China. Exportamos bilhões de dólares em produtos como soja, café, aço, carne e aviões. Milhares de empregos dependem diretamente desse fluxo comercial. Uma tarifa tão alta tornaria nossos produtos muito caros e pouco competitivos, levando compradores americanos a buscar alternativas em outros países. O resultado? Empresas brasileiras perderiam contratos, fábricas seriam forçadas a fechar as portas e haveria demissões em massa em diversos setores. Não só grandes empresas seriam afetadas,
mas também pequenos negócios e trabalhadores autônomos ligados à cadeia de exportação. Com menos dólares entrando no país, o real se desvalorizaria rapidamente. Isso faria a inflação disparar, encarecendo alimentos, combustíveis e produtos importados. O custo de vida aumentaria para todos, especialmente para as famílias de baixa renda, que já sentem o peso da inflação no dia a dia. Não estamos falando apenas de uma disputa ideológica ou de política internacional. Estamos falando do empobrecimento real de milhões de brasileiros, da perda de oportunidades e do aumento da desigualdade social. O impacto seria sentido em cada lar, em cada mesa de jantar, em cada carteira vazia. Ignorar esses fatos é fechar os olhos para a realidade econômica e promover uma fantasia ideológica perigosa. Não podemos nos dar ao luxo de brincar com o futuro do país por questões políticas ou discursos populistas. Defender uma tarifa como essa é, na prática, defender a autodestruição do Brasil. Precisamos de políticas que fortaleçam nossa economia, não que a coloquem em risco. O futuro do país depende de escolhas responsáveis e baseadas em fatos, não em ilusões. Para justificar o apoio à tarifa, criam um vilão à China. Mas a China é nosso maior parceiro comercial, destino de mais de 30% das exportações brasileiras. O agronegócio depende desse mercado. Romper essa relação seria sabotar o setor mais produtivo do país. Relações com a China são pragmáticas, não ideológicas. Demonizar a China serve apenas para mobilizar apoiadores e desviar o foco do real problema. Políticos dispostos a sacrificar o Brasil por lealdade externa. O perigo não está em Pequim, mas em Brasília. Quem se beneficia dessa narrativa? Não é o trabalhador brasileiro. Trump ganha legitimidade ao ter um deputado brasileiro validando suas ameaças. Eduardo Bolsonaro reforça sua base política ao criar um inimigo externo e se alinhar a Trump. Essa estratégia serve mais à política americana e à autopromoção do deputado do que ao Brasil. Além disso, um Brasil enfraquecido favorece concorrentes internacionais e interesses econômicos externos. Por trás do discurso ideológico, há quem lucre com o enfraquecimento do país. Essa discussão é alimentada por manipulação e desinformação. Criam-se pânicos morais e vilões imaginários para justificar políticas desastrosas. O medo é usado para vender soluções autoritárias, como a tarifa de Trump, apresentada como remédio necessário. Quem questiona é rotulado de traidor. Não há espaço para debate real. O resultado é uma sociedade dividida, distraída dos verdadeiros problemas do Brasil. Enquanto brigamos por narrativas importadas, questões como desigualdade e educação ficam de lado. Essa política não é só debate abstrato. Ela tira comida da mesa do brasileiro. Perder mercado significa desemprego, menos dinheiro circulando e crise nas cidades. A desvalorização do real encarece tudo: pão, remédios, gasolina. A inflação corrói salários e aumenta o sofrimento das famílias. Ver representantes eleitos trabalhando contra o povo destrói a confiança nas instituições. A mentira de que a punição é para nosso bem tem um custo real: desemprego, inflação e dignidade roubada. Não podemos normalizar essa narrativa. Diante desse absurdo, o silêncio é cumplicidade. Quando testemunhamos ataques à verdade e à integridade do nosso país, não podemos simplesmente cruzar os braços. O Brasil precisa de cidadãos atentos, que não aceitam mentiras ou manipulações como parte do cotidiano. O silêncio nesse contexto é mais do que omissão. É permitir que a desinformação se espalhe e enfraqueça nossa democracia. Não é questão partidária, é patriotismo. Precisamos combater a desinformação com fatos, com diálogo e com coragem. Defender o Brasil é um dever de todos, independentemente de ideologia ou partido. O amor à pátria se manifesta quando buscamos a verdade.
quando nos recusamos a aceitar narrativas distorcidas e quando exigimos responsabilidade de quem ocupa cargos públicos. Compartilhe dados, explique o impacto real das tarifas e desmascare a cortina de fumaça ideológica. Informe-se em fontes confiáveis, questione informações duvidosas e incentive o debate saudável. Só assim conseguiremos construir uma sociedade mais justa, onde decisões são tomadas com base em fatos e não em boatos. O conhecimento é a nossa melhor arma contra a manipulação. Cobre seus representantes. Eles foram eleitos para defender o Brasil, não para aplaudir quem nos ataca. Exija posicionamento, cobre transparência e não aceite justificativas vazias. A democracia só se fortalece quando a sociedade participa ativamente, fiscalizando e pressionando aqueles que têm o dever de nos representar. A pressão popular é poderosa. Atitudes antipatrióticas devem ter custo político. Quando a sociedade se une e faz sua voz ser ouvida, mudanças acontecem. Não subestime o poder de uma mobilização pacífica, de um protesto legítimo ou de uma campanha por justiça e verdade. O futuro do Brasil depende da nossa disposição de agir. Defender o Brasil deve ser cláusula pétrea de qualquer mandato. Nenhum representante pode se esquecer de que sua principal missão é proteger o interesse nacional, garantir a soberania e promover o bem-estar do povo brasileiro. Essa é uma responsabilidade inegociável. Vamos nos unir pela verdade, pela soberania e pelo futuro do país. Só juntos, com respeito, diálogo e compromisso, conseguiremos superar os desafios e construir um Brasil mais forte, justo e livre de manipulações. Pelo Brasil, pela verdade, há a luta. Não podemos recuar diante das ameaças à nossa democracia. O momento exige coragem, união e ação. O futuro do Brasil está em nossas mãos.